Desculpa mesmo, foi uma falha. Quando for assim, me lembrem, tá? Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Ok, então o grupo 3 vai começar. Podem começar, tá, gente? Quando precisar passar, vocês me falam. Ok, vou estar iniciando. Boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite, gente. Bem, a gente vai falar sobre a pesquisa em base de dados, tá? Sobre indicadores científicos, em especial o fator de impacto e o Qualis. Pode passar? Bem, esse é o nosso grupo, tá? Nós somos o grupo 3. Pode passar, Gosmar. Então, bem, os indicadores científicos, eles servem basicamente para indicar a qualidade de uma forma indireta de um determinado artigo científico, de uma determinada publicação ou periódico, seja o que for. O fator de impacto é uma métrica que determina, então, o impacto que determinada revista tem na comunidade científica, tá? E ela é uma avaliação quantitativa, que nós vamos ver a seguir que também existe a avaliação qualitativa, como é o caso do Qualis. Mas bem, como que funciona então o fator de impacto? Ele é basicamente uma média, tá? O nosso colega vai demonstrar mais à frente como que funciona. Bem, ele é atribuído então pelo Journal Citation Reports, que é quem faz a atualização, que realiza então através da base de dados dele anualmente esse cálculo aí e informa esse fator de impacto, tá? Quanto maior o fator de impacto de uma revista, maiores são as chances do seu artigo ser lido ou citado, tá? Porque o fator de impacto tem relação com quanto mais citado é uma revista, ou quanto mais essa revista ela influencia a comunidade científica, tá? E o fator de impacto ele vai surgir, então, em 1955, num artigo publicado na Science. Pode passar. Bem, então, o que são esses periódicos, tá? O periódico nada mais é do que as revistas científicas que têm uma publicação em determinado período, determinada fase, por isso são chamadas de periódicos, tá? O principal objetivo dessas revistas é difundir, então, o conhecimento dos novos estudos na comunidade científica e também divulgar esses avanços científicos para que haja, sim, uma comunicação na comunidade científica. Pode passar. Travou. O meu também não passou ainda. Aqui também não. Agora sim. Passou? Então, bem, Passou. o que é esse JCR, né? É uma base de dados, tá? Ela integra, então, uma quantidade de periódicos, uma quantidade relevante de países. E é importante destacar que publicar em uma língua, no caso do inglês, é importante porque tem uma visibilidade melhor, tá? Então, é importante também que, no caso, vamos supor, se um artigo for escrito somente em português, devido à quantidade de países que fazem, né, o uso apenas da língua portuguesa, ele vai ter uma visibilidade menor. Então, o fator da língua também é muito importante. E para que serve, então, né, esse indicador? No caso dos pesquisadores, para identificar, então, quais periódicos estão mais adequados à publicação deles, né? Ou senão que qual vai ter mais vontade, desejo de estar publicando, porque ele vai ter mais chance de ser lido. No caso também das editoras, né, para determinar essa influência do periódico, né, isso envolve estratégias de divulgação, marketing, enfim, tá? Estou concluindo por aqui, pode passar.
Travou. Gente, me desculpa, minha internet está meio ruim, está meio instável. Gente, boa noite, meu nome é Pedro. Eu vou falar um pouquinho sobre a fórmula do fator de impacto, né? Como é que ela é feita. Aqui a gente pode ver que é o seguinte: a gente pega todas as citações recebidas no ano X, em artigos publicados nos 2 anos anteriores. Então, tudo aquilo que é citado nos 2 anos anteriores é usado para fazer esse fator de impacto. E ele é dividido pelo número de artigos publicados nesses mesmos 2 anos anteriores, né? Pode passar. Aqui a gente vai ver um exemplo do cálculo do fator de impacto para 2014. Então, todas as citações, né, que ocorreram no ano de 2013 e 2012 foram contabilizadas, né? Então, aí a gente pode ver a soma desses 2 anos, 746. E a gente pega esse mesmo ano, esses 2 mesmos anos, e calcula quantos artigos que foram publicados, e se faz a soma. Pode passar? Aí deu 145. Pode passar. Então, aqui a gente tem esse fator, né, que deu, por exemplo, 5,14. Por si só, esse número não diz referência a nada. Então, a gente tem que ter um comparativo. Então, aqui tem uma pesquisa, né, a gente fez uma pesquisa de uma revista científica na área de engenharia, que a gente pode ver um pouquinho na área esquerda marcado. Então, a gente tem todos os periódicos e a classificação de cada um. Por que isso é importante a gente ter uma correlação entre várias revistas, né, e periódicos? Por quê? Se você tem 2 artigos que eles são muito semelhantes, você vai fazer um seu e vai fazer uma citação, por exemplo. Qual artigo você vai escolher? Você vai escolher aquele que tem um fator melhor, porque aí você realmente está usando uma fonte de dado com uma qualidade melhor. Esse índice ele é usado, como nosso colega falou anteriormente, por pesquisadores. Então, ele serve também para averiguar se a qualidade da publicação naquelas revistas são boas, né? Para você ter essa ideia de publicar onde você vai publicar. E um dos principais motivos é o quê? Quando você está defendendo seu trabalho e você vai numa banca, a banca pode te questionar de onde você tirou alguma fonte, né? Onde você tirou aquele artigo, ou então seu orientador questionar se aquele artigo é confiável ou de boa qualidade. Então, com esse índice, você garante que aquele artigo ele passou por um crivo de especialistas, né? Pela qualidade acadêmica. Então, ali é uma certeza de que você tem uma qualidade do seu trabalho. Pode passar. Tinha esquecido meu microfone desligado, desculpa. Boa noite, Samuel. Samuel que está falando. Professor, nessa parte você pode ir passando de 2 em 2 o slide, como se fosse que vai entrando os destaques, entre o texto e entre o destaque. Por favor. Está um pouquinho lento aí, mais fácil assim. Isso. Tá entrando um pouquinho devagar, mas tá entrando. Beleza. Falando um pouquinho sobre o QualisCAPES, é o seguinte, é o sistema que faz a classificação da produção científica dos programas de pós-graduação. E ele engloba todas as áreas do conhecimento. O seu método de análise foi criado para classificar a qualidade dos artigos e produções científicas. Pode passar mais um. E, diferentemente da parte que o Vinícius introduziu, que foi o início, ele leva em conta, o QualiCAPES, ele leva em conta o aspecto qualitativo e não mais o quantitativo, como foi retratado no fator de impacto. E é justamente isso que diferencia eles. Pode passar, professora? Que para mim ainda não foi. Pronto, entrou, beleza. Falando um pouco sobre a história do QualiCAPES, o que acontece? Entre 96 e 97, a CAPES convidou uma comissão de especialistas estrangeiros para avaliar a metodologia trienal de avaliação.
E a partir daí foi enviados relatórios sobre os periódicos mais publicados do triênio analisado, e após essa coleta, em 1998, que foi um ano depois, a Qualis Periódico surgiu. E essa versão inicial, que foi chamada de Qualis Periódicos, ela se manteve até 2006. E já no triênio seguinte, a CAPES inaugurou o chamado novo Qualis, que é o modelo que está vigente até hoje. Pode passar. Beleza. Como que vai funcionar essa classificação? Então, ela ainda é feita através dos comitês compostos pelos consultores de cada área de avaliação. E os critérios são previamente definidos por cada área e aprovados pelo CTCS, que é o Conselho Técnico Científico de Educação Superior. E ele vai levar em conta como os aspectos como periodicidade, sistema de avaliação por pares, corpo editorial, indexação, normalização, entre outras características. E, a partir desse processo, todo ano, a classificação da Qualis passa por um processo de atualização. Pode passar. Agora entra a nossa colega. Dando continuidade aqui, a respeito das categorias, existe uma categorização, né, básica, que vai variar de acordo com esses indicativos de qualidade. Aí, esses indicadores, eles vão desde A1, que seria o nível mais elevado, passando por A2, B1, B2, B3, B4, B5, até o C, que seria com o peso 0. Pode passar, professor. Aí, para esses periódicos, o Qualis ele é caracterizado e ele vai ser estratificado da seguinte forma. A gente tem os indicadores A1 e A2, que vai contemplar os periódicos de excelência internacional, o B1 e o B2, que vão ser os periódicos de excelência nacional, o B3, B4 e B5 são os periódicos de média relevância, e o C são os periódicos de baixa relevância, aqueles que são considerados que não são científicos, e eles também não são acessíveis para avaliação. Pode passar, professora. Aí tem os critérios de avaliação para um periódico, né? A gente tem a qualidade dos artigos, que é necessário ter uma relevância para a sociedade, tem que ter originalidade, tem que ter um bom nível científico e também tem que ser bem escrito. Aí a gente tem a periodicidade também. Esses periódicos e as revistas mais antigos no mercado, eles têm que passar mais credibilidade, né? A gente tem também a qualidade do corpo editorial, que é relativa à equipe que vai analisar esses artigos publicados. Tem a diversidade de origens do trabalho, que esse periódico, para ele receber uma classificação melhor, ele tem que ter autores institucionais e internacionais. Tem a difusão e a popularidade da revista, que quanto mais conhecido, melhor o periódico. E a indexação. Pode passar, professora. Boa noite. Quando você quer saber o fator de impacto de uma pesquisa, sua pesquisa, como que deve ser feita? Ela é feita pela Web Qualis, uma plataforma da Cupira, e são feitas de 3 formas. A primeira forma é usando o ISSN, que é o número internacional normalizado. Ele é um número individual de cada título. Então, você não vai precisar, no caso de título, nem nada, é um código de 8 dígitos que vai direto na pesquisa que você está procurando. Como é um número individual, ele já vai chegar direto. A segunda opção, você vai usar o título do período.
É uma pesquisa muito simples lá no código, você só vai digitar o título da pesquisa, ou se você não tiver o título completo, você vai utilizar apenas uma parte dele, você vai conseguir encontrar. No terceiro caso, se você não tiver nem o número do ISSN e nem o nome da pesquisa, você vai usar a classificação ou período da sua pesquisa. Esse método ele é um pouquinho mais... ele tem uma resposta mais eficiente, porque ele vai analisar os períodos, ele vai te informar diversas pesquisas nessa área, vai te dar uma consulta mais completa. Pode passar. Travou, gente? Travou. Para mim apareceu aqui. Aí agora, para dar uma finalizada no nosso trabalho, para ver se a galera está prestando atenção, nós vamos fazer um mini kit com apenas uma pergunta. Quais são os indicadores científicos dos indicadores abaixo possuem métrica avaliativa quantitativa? Alguém se arrisca? Podem responder aí, gente. A, B. No chat. Alguém já respondeu B. Alguém tem mais alguma opção? Respondeu. O Gabriel também respondeu B. Camila B. Quem mais, gente? Pedro Gabriel B. Ana B. Pedro também. Pedro Henrique B. Todo mundo tá ligado, isso mesmo. Então, bora saber se a maioria tá certa. Pode passar, por favor. Resposta B. A maioria tá ligada, hein? Pode passar. E por último, a gente tem as referências do nosso trabalho. No mais, é isso. Boa noite. Muito bem, grupo 3, apresentou de forma bem objetiva, viu? Parabéns, mesmo com as falhas na internet. Agora é o grupo 4, tá? Vou também apresentar aqui, tá? Grupo 4. Ok. Tá aparecendo para vocês aí, gente? Apresentação? Sim. Beleza. Sim. Grupo 4, fiquem à vontade para começar. Ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Caroline e agora nós vamos apresentar o seminário sobre a pesquisa em base de dados focando nos operadores booleanos. Pode passar, professora, por favor. Bom, o nosso grupo é o grupo 4, composto por mim, Caroline, Liliane, Maria Vitória e Rafaela. Pode passar. Bom, mas o que são os operadores booleanos? Os operadores booleanos são palavras que informam o sistema de busca como combinar os termos de uma pesquisa. Eles relacionam termos ou palavras em uma expressão. Além disso, combinam dois ou mais termos de um ou mais campos de busca. Os operadores booleanos são palavras, são and, or e not, que and significa e, or significa ou e not significa não. A seguir, as meninas irão explicar a função de cada um deles. Pode passar, professora. Bom, gente, boa noite. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o operador AND. O operador AND, ele funciona como a palavra e, ele fornecendo a interseção, ou seja, ele mostra apenas artigos que contenham todas as palavras-chave digitadas, restringindo a amplitude da pesquisa. Como podemos ver no exemplo, aqui no slide,
realizando uma pesquisa sobre revestimento e patologia, utilizando o operador booleano AND, o resultado da pesquisa irá conter as duas palavras-chave. Portanto, ele vai combinar os termos da pesquisa para que cada resultado contenha todos eles, como podemos ver no círculo B. No caso, seria o operador booleano AND. Pode passar, por favor. Não apareceu para mim ainda não. Agora sim. Ele tem a função de relacionar assuntos ou aspectos de interesse. Ou seja, cada resultado contém todos os termos da pesquisa, como foi falado anteriormente. Ele restringe a pesquisa e o seu uso repetido aumenta o nível de especificidade da pesquisa. Ele combina palavras-chave de modo que elas correspondam ao objeto ou tema da pesquisa. Pode passar. Como podemos ver aqui no exemplo no slide, realizando a pesquisa sobre revestimento de patologias, nós obtemos 124 resultados que vão conter as duas palavras-chave nos relatórios, nas pesquisas. Pode passar. Boa noite, gente. Estão me escutando? Meu nome é Maria Vitória e vou falar agora sobre um outro operador booleano, que é o operador OR. OR significa ou. E o interessante desses operadores booleanos é que eles seguem a mesma ideia do que a gente viu lá no ensino médio, né? Conjuntos. Em ou significava o quê? União. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre revestimentos e patologias com o OR, significa que eu vou estar tendo como resultados ali pesquisas tanto só sobre revestimento, indicado por A, ou só sobre patologias, indicado por C, ou também sobre patologias e revestimento, indicado por B. Pode passar. Por favor. Então, o operador OR, ele vai recuperar resultados com pelo menos um dos termos pesquisados. É um resultado ampliado, porque vai mostrar o resultado de um termo, do outro, ou dos dois termos juntos, e eles são utilizados para termos sinônimos, relacionados ou então similares. Pode passar, por favor, Glacimar. Aí, fazendo uma pesquisa, fazendo uma pesquisa no repositório da Federal de Juiz de Fora, com revestimento ou patologias, encontramos 1.935 resultados. Por que tantos resultados diferentes da Liliane que era o Andy? Porque quando a gente pesquisa revestimentos e patologias, obviamente essas patologias aí são patologias construtivas. Agora, quando a gente chega e coloca o O, a gente vai estar pesquisando tanto revestimento e patologias, como só revestimentos, pesquisas, né? Só revestimento e pesquisas com só patologias. E essas patologias podem ser de vários tipos, não só construtivas. Pode ser patologia para a gente da engenharia civil significa uma coisa, pessoal da biologia, da medicina significa outra, por isso esse resultado tão amplo. Pode passar, por favor. Além disso, a gente pode utilizar esses operadores booleanos de forma conjunta, como operador OR e AND, como no exemplo, revestimento, OR impermeabilização, AND patologias. Então, temos como resultado aí, revestimento ou impermeabilização, ou um dos dois, né, juntamente com patologias. Pode passar. Colocando também no repositório da Federal de Juiz de Fora, encontramos 136 resultados para essa pesquisa. Pode passar. Boa noite, eu sou a Rafaela e agora eu vou falar para vocês sobre o último operador, o NOT. Ele basicamente tem a função de excluir uma palavra ou um termo da sua busca. Ou seja, você vai colocar o conteúdo, né, a palavra que se refere ao conteúdo que você quer pesquisar, vai colocar o NOT, o operador NOT,
e a palavra que você vai colocar a seguir vai ser justamente o que você quer excluir da sua busca. Ele é simples de entender, mas o único expertise que você precisa ter para utilizá-lo é quando, por exemplo, a gente pesquisa sobre patologia e, assim como a Maria Vitória falou, pode ser que seja relacionado à medicina. Para o nosso caso, por exemplo, a gente quer pesquisar sobre engenharia civil. Então, a gente colocaria patologia, note alguma palavra relacionada à medicina, como a própria palavra medicina, ou bactéria, ou vírus, para a gente especificar para o sistema que vai buscar o que a gente quer pesquisar e afunilar ainda mais a nossa busca. Pode passar. Aí no esqueminha, vocês podem entender, né? Quando eu coloco patologia, note, revestimento, eu não vou incluir, obviamente, a palavra revestimento na minha busca e nem a junção dele, né, como o I ou o OR também faz. Vou incluir na minha busca apenas pesquisas sobre patologias. Pode passar. Aí a gente tem a busca feita novamente no repositório institucional da UFJF. Quando eu coloco patologias, note, revestimento, eu tenho pouco mais que 1.400 resultados. Ou seja, eu incluí todas as pesquisas sobre patologias nesse repositório, né? Excluindo aqueles que têm a palavra revestimento. Pode passar. Aí que eu dei um exemplo utilizando os 3 operadores. A gente vai fazer o caminho contrário. A gente quer saber o que essa pessoa buscou. O que ela buscou? Ela fez uma pesquisa, né? Ela buscou sobre pesquisas com a palavra patologias, obrigatoriamente com a palavra patologias e com a palavra argamassa. Além disso, vai ter a palavra aço ou concreto, ou ambas, e excluindo a palavra madeira. Então, eu vou ter qualquer tipo qualquer tipo de patologias que inclua a palavra argamassa, aço e concreto, mas nenhuma pesquisa sobre patologias em madeiras, por exemplo, em estruturas de madeira. Pode passar. Por isso que... Ah, não. Só um momento. É por isso que nesse esqueminha que mostra aí, bem fácil de entender, né? Tem as 4... Pode voltar? Aí, nas 4 elipses, né? Sendo A, patologias, B, aço concreto, assim como dá para ver na legendinha aí. A única parte que está colorida, que vai ser o resultado da pesquisa, é a que inclui as palavras A, B e C, né? As pesquisas A, B e C, patologias, aço ou concreto e argamassa, excluindo apenas a madeira. Pode passar. Aí, como essa pesquisa ela é bem específica, a gente tem apenas 8 resultados aí no repositório da UFJF. Lembrando também que o uso de parêntese também é bastante necessário para que o sistema entenda exatamente o que você quer, o que está dentro, né, do OR, que faz parte do OR. Então, é por isso que a gente coloca entre parênteses o aço e o concreto. Pode passar. Bom, pessoal, para concluir, vale ressaltar a importância, né, de utilizar esses operadores booleanos na hora que a gente for realizar as nossas pesquisas, pois eles disponibilizam recursos que auxiliam na pesquisa, filtrando informações, recuperando as informações mais específicas, atendendo às necessidades informacionais dos usuários e, consequentemente, otimizando o tempo de busca. Pode passar, professora. Então é isso, pessoal. As nossas referências. Tenham uma boa noite. Muito bem, meninas. Bem dentro do prazo, bem objetivo, ficou ótima apresentação. Parabéns. Agora é o grupo 5. Grupo 5 vai apresentar
Fique à vontade. Vocês conseguem projetar a apresentação de vocês? Glaucimar, eu te mandei mais cedo o slide, você não recebeu, não? Ah, desculpa. Deixa eu pegar aqui. Desculpa, tá? Só um momento. Desculpa mesmo, eu não vi. Deixa eu pegar aqui. Onde vocês postaram? Eu não estou conseguindo encontrar. Onde vocês anexaram o Eu te arquivo? mandei pelo e-mail. Eu te mandei pelo e-mail do FET. Ah, tá. Desculpa. Se você quiser, eu mando aqui no chat. Não precisa não. Deixa que eu envio. Eu baixo aqui rapidinho. Eu esqueci de olhar aqui o e-mail. Pronto, grupo 5. Podem começar, à vontade. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Pablo e o nosso grupo vai estar falando sobre referências e citações utilizando o Mendeley. O grupo é formado pela Camila Menezes, a Milena Souza, eu e o Pedro Silva. Pode passar, por favor. Antes da gente entrar no tema do trabalho mesmo, Mendeley, eu vou dando uma introdução do que são os gerenciadores de referência, que nada mais são do que ferramentas utilizadas online ou instaladas no próprio computador que permite coletar, armazenar, gerenciar ou citar referências bibliográficas utilizadas na redação de um trabalho acadêmico. Pode passar. Os gerenciadores de referência, os mais conhecidos são o EndNote Web, o Zotero, o SciTioLike, o JabRef, o RefBase, o RefWorks, o Reference Manager e o Mendeley, que é o gerenciador que nós vamos abordar no nosso seminário. Pode passar. O Mendeley, ele é um software gratuito que é disponibilizado aos usuários para auxiliar na redação dos trabalhos acadêmicos. E ele foi criado por 3 pesquisadores alemães e devido ao sucesso do programa, em 2013 ele foi comprado pela Elsevier, uma das maiores bases de dados científicos do mundo. E a partir daí foram feitas muitas melhorias no programa. Pode passar. Além de auxiliar na redação de trabalhos acadêmicos, o Mendeley ele também funciona como uma rede social acadêmica para descobrir tendências de investigação e conectar-se com pesquisadores de determinadas áreas de interesse. E, além disso, ele permite a criação de grupos, públicos ou privados, e o compartilhamento de informações. Inclui outras características comuns de outras redes sociais, como seguir, o curtir e o comentar. Pode passar.
Boa noite. Meu nome é Camila e eu vou estar falando das funcionalidades do Mendeley. Então, ele possibilita armazenar, ler, imprimir e detectar os documentos duplicados, inserir as tags, fazer anotações e comentários naqueles artigos inseridos no programa e extrair os metadados. O que são os metadados? Eles são conjuntos, então, de termos que descrevem um documento, ou seja, inclui informações sobre o conteúdo daquele documento, como o autor, palavras-chave, entre outros. Ele te indica, então, o algoritmo dele mostra os arquivos mais relevantes, né, artigos mais relevantes, com base no que você esteja lendo. Ele possui 5 GB de espaço para armazenamento da biblioteca pessoal e para compartilhamento 20 GB. Pode passar. Ele permite, então, a importação de referência de outros gestores bibliográficos, né, que o Pablo citou anteriormente. Ele facilita a citação e a formatação das bibliografias utilizadas, com diversos estilos, com base, então, naquela normativa que você esteja adotando. Ele possibilita a interação, né, com os editores de texto, aquele que nós utilizamos o Word, o OpenOffice e o LaTeX, que também é um editor. E ele faz as citações no decorrer do texto e prepara automaticamente no final a sua lista de referência, com base também naquela formatação de acordo com a norma que você esteja adotando. Pode passar. Então, como exemplo aí, esse ícone a gente retirou do programa, é um plugin que fica nos editores. Ao selecionar ele depois da citação, ele vai estar, então, inserindo para você, né, com base naquela formatação no caso, a gente utiliza da BNT. E no final, na lista de referência, ele vai atualizando automaticamente as referências também, com base na formatação da BNT. Pode passar. Então, ele é um gerenciador de referências, né, e citações. Ele possui mais de 8.000 estilos de referência. Ele sincroniza os dados e os conteúdos entre os dispositivos que você esteja utilizando a sua conta. E ele possibilita a criação, então, de grupos privados ou públicos de pesquisa, promovendo, então, essa interação entre os pesquisadores. Pode passar. Aqui nós temos, então, né, a interface do programa e aqui mostrando a localização onde nós encontramos os grupos, né, que pode estar, como o Pablo disse, que funciona também como uma rede social, né, você pode estar compartilhando os arquivos, né, anotações, entre outros. Boa noite, gente. Meu nome é Milena. Aí, aqui está um pouquinho como a gente cria os grupos. Os grupos podem ser públicos ou privados, né? Como os meninos já falaram. O grupo privado, ele só pode ter 3 pessoas. E ele permite compartilhar textos completos em PDFs. E eles não podem ser vistos nem pesquisados por outros usuários do Mendeley, apenas para os participantes. Também tem a opção de grupo somente com convite. Esse grupo somente com convite, ele é público. Ele você pode compartilhar, mas você só pode compartilhar referências bibliográficas. Não permite compartilhar textos completos. O grupo público, você pode seguir, ou então você pode seguir, mas você só pode postar se você for convidado. E também tem o grupo que é público, você pode seguir ou tornar um membro, e o número de membros é ilimitado. Só que ele também só permite compartilhar as referências bibliográficas. E tem uma observação, que tipo assim, as limitações de quantidade de membros e espaço de armazenamento dentro dos grupos podem ser retiradas através de pacotes que são pagos mensalmente. Pode passar, por favor. Aí a gente tem um exemplo de um grupo privado, que no grupo privado você pode compartilhar PDFs, documentos que sejam, você consegue realçar, fazer alguma anotação no PDF, aí você consegue compartilhar no grupo, só que ele só pode ter 3 membros. Pode passar, por favor. E aí é um pouquinho das versões que são disponíveis do Mendeley. Ele é disponível em 3 versões, que é a web, que você consegue acessar pelo site,
a desktop, que você faz o download em computadores que podem ser do sistema Mac, Linux e Windows. E também tem o dispositivo móvel, que é o aplicativo que a gente baixa no celular, que tem disponível para iOS e para Android. Pode passar, por favor. E aqui a gente vai falar um pouquinho dos estilos de citação. O Mendeley, ele define padrões pelos quais devem ser referenciadas as publicações mencionadas em trabalhos escritos. Então, você tem várias opções de padrões de referências. Para colocar esses estilos, você clica no menu View, acessa Citation Style, e aí nessa opção você pode selecionar, alterar, instalar e criar um próprio estilo para o uso em seu trabalho acadêmico. Pode passar, por favor. Tem uma foto mostrando. Você vai em View, Citation Style e seleciona o estilo que você quer. Pode passar. Esses estilos, dentre os estilos que são oferecidos, destacam esses aí, por exemplo, a BNT, né? O Vancouver, que é um estilo elaborado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas. Tem também o iOS 690, que são normas internacionais, né? Então, tem uma ampla possibilidade de estilos de citação que a gente pode escolher. Pode passar, por favor. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a instalação do Mendeley. Tá todo mundo me ouvindo, né? Então, para baixar ele é bem tranquilo. Vai ter que... Você vai usar seu navegador, vai escrever lá Mendeley, vai abrir uma página do Mendeley, que é essa página aqui da web dele, do site, e vai ter que criar uma conta. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso, obrigado. Ao criar essa conta, com e-mail mesmo, lembrando que o Mendeley é gratuito, pelo menos para a maioria das funções, então não vai pedir nenhuma coisa em relação a dados de cartão, então pode criar tranquilo. Aí pode passar. Ao criar a conta, você vai abrir essa página inicial aí do website. Aí nesse cantinho aqui, foda que eu não tô com o mouse. No cantinho que tem uma bolinha no canto superior direito aí, ó, que tem essa bolinha, pode passar, isso, pode passar o slide. É isso aí. Vai ter essa setinha aqui para baixo aqui, a gente vem em download, pode passar. E aí vai abrir as opções de acordo com o seu dispositivo, com as configurações do seu dispositivo. Se for do Windows, eu acho que do Windows 7.1 até o Windows 10, ele tem a plataforma dele, tem compatibilidade, e também com Mac e com Linux. Pode passar, por favor. Daí ele vai abrir, ele vai gerar um download, né, de um arquivozinho executável. A gente é como se fosse qualquer outro programa, vai executar esse arquivo, e aí a única peculiaridade que vai ter em relação aos outros, que ele vai pedir aí o e-mail e a sua senha, né, que você criou aí para fazer o seu cadastro. Isso porque o Mendeley, ele também gera um armazenamento em nuvem. Então, você tem parte do armazenamento, além do computador em si, vai estar na nuvem, que vai te permitir usar o Mendeley em outros desktops. No caso, se você tiver alguma inconveniência de perder o seu computador, precisar de instalar, de usar em outro computador, também tem essa possibilidade, porque vai estar salvo na nuvem. Aí, a gente, acho que no final aí, pode passar, acho que já tem até as referências. Deixa eu ver aqui. A gente até tinha olhado um vídeo para passar, mas eu acho que a internet não está muito boa, a transmissão está um pouco ruim. Aí a gente vai deixar um link na descrição de uma professora, ela mostrando um pouco como é que usa o Mendeley. É bem fácil, bem simples de usar, é bem didático o programa em si.
Então, vou deixar um link aqui na descrição. Aí, quem tiver curiosidade de baixar, ela também explica como que baixa, pode assistir aí. Então, é isso aí. São as nossas referências. Qualquer dúvida, pode perguntar para a gente, tá? Acabou. Bom, muito bem, alunos. Agora desce. Bom, bacana, vocês foram bem em cima, né? Bem objetivos, né? Foram não extrapolaram o tempo, mesmo com os problemas, tá? Nenhum dos grupos extrapolou o tempo, mesmo com as falhas, tá? Isso é bacana. Esse Mendeley, só para destacar, é algo muito interessante de ser utilizado, porque quando a gente faz o nosso projeto, né, o nosso trabalho de pesquisa, acaba que a gente consulta tanto trabalho, tanto material, né, que isso já fica guardado e já tem as referências. Então, isso é muito bacana de ser utilizado, tá? Então, é super interessante vocês verem esse vídeo aí que o Pedro Gabriel colocou aí, esse link. Eu vou até colocar no Cigar, para caso quem tenha interesse de acessar esse Mendeley, fica aí como um auxílio para vocês, tá? Isso é muito bacana de ser utilizado, tá? Principalmente nos trabalhos de vocês, ok? Alguma dúvida, pessoal, com alguma coisa? Só reforçando o que eu disse no início da aula, não sei se estava todo mundo, tá? Eu vou adiar a prova, que estava para o dia 14 do 10, para o dia 21 do 10, tá? Por quê? Porque semana que vem a gente vai ter uma semana de avaliação do ensino remoto. Então, a gente não vai ter esse encontro síncrono. E para a gente ter, né, a nossa revisão da matéria, né, corrigir as atividades, e, enfim, né, a gente vai adiar essa prova, tá ok? A prova, né, novamente, ela vai ficar disponível para vocês o dia inteiro, o dia 21 inteiro, tá? Essa prova, tá? Então, em qualquer horário que vocês tiverem disponibilidade, vocês podem fazer essa prova, tá? Então, vai ter um link para vocês acessarem e preencher o formulário. Vai ser um questionário também, tá? Então, só lembrando, então, semana que vem a gente não se encontra, vou mandar um arquivo para vocês, tá? Com o material. E essa semana eu vou passar um estudo dirigido, tá? Então, amanhã eu lanço estudo dirigido para vocês, tá? Para fazerem em grupo, ok? Alguma dúvida, gente? Alguma coisa a comentar? Não? Então a gente fica aí. Então, até a outra semana, né? Que eu não encontro vocês semana que vem, tá? Bom final de semana para vocês, né? Bom resto de semana para vocês. E até a próxima, tá? A próxima aula, ok? Desculpa também com relação à internet. A internet ficou bem ruim, né? A transmissão, mas enfim, tá? Acontece, tá ok? Então, até a próxima, gente. Até mais. Até, Glocimar. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Glocimar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau.